Se a gente está num ambiente, por exemplo, fazer casamento, eu gosto de pegar várias camadas do casamento, porque tem coisas acontecendo e, né, em vários, não só ali no altar, mas as expressões, as emoções do convidado e tudo mais. E aí, se eu colocar uma abertura grande, eu vou acabar desfocando essa galera que está lá atrás, né? Aí eu coloco ela um pouquinho mais fechadinha, pelo menos 4 para 5, 5,6, alguma coisa assim. Só que, geralmente, a iluminação das igrejas, ela não é tão legal, né? E aí, a minha câmera é uma Nikon D5100. Então, assim, eu colocando ela mais fechadinha, eu tenho que colocar um ISO um pouco mais alto. E a velocidade eu também não posso colocar muito rápida, mas assim, eu trabalhando talvez em 160 já seja legal. Só que aí eu percebo que eu tentando colocar nessa configuração, as fotos ainda saem meio escuras. Algumas vezes, por eu ter que subir o ISO, se eu subir mais do que 800, já vai ficando meio ruinzinha, sabe? A qualidade. Oi, não. E aí, eu tô com essa dificuldade de tentar melhorar a iluminação nessas fotos, sabe? Principalmente de casamento. Eu percebo a limitação do equipamento, mas eu também acho que não seja isso que realmente vai me impedir de fazer uma foto legal nessas condições. Aí eu queria ver contigo como é que eu conseguiria otimizar isso aí. Entendi, sim. Falei. Vamos lá. Tem algumas formas. Primeiro, sim, nesse caso, nesse nível de fotografia onde você busca camadas, você ter um equipamento um pouco melhor vai te ajudar. Num nível de que vai mudar toda a sua vida? Não. Mas no nível de que, cara, é mais fácil chegar a 100 em um carro, sei lá, qualquer carro novo aí do que com um Fuca caindo nos pedaços. Convenhamos, que é um pouco mais fácil. Mas não é que não dê para chegar. Então vamos lá, então tem esse detalhe, tá? Só para deixar claro isso, mas não é a grande virada de chave. Tem outras duas grandes viradas de chave, tá? Primeiro delas também faz parte do equipamento, que é a lente que você está usando. Qual é a lente que você está usando? É uma 35, mas aí fica 50, né? Exato. Fora do crop. Aí é que tá. Eu não sei se você já se deu conta, mas a maioria não se dá conta que as pessoas me perguntam assim: como você consegue ter tantas camadas numa fotografia? Qual a abertura que você usou? E aí eu tô na cerimônia de casamento e eu digo, cara, 3.5. E a pessoa diz, como tá tudo em foco se tá 3.5? Na minha não fica assim. Então a gente tem que ter uma clareza que quanto mais fechada for a lente, no sentido de milímetros, mais compacta os planos, mais facilmente vai desfocar, ou seja, a profundidade de campo fica menor. Quanto maior em milímetros é a nossa lente, menos os planos se comprimem, menos eles desfocam. Então, como eu uso uma 35 numa full frame e ela é uma 35, ela vai desfocar bem menos do que quando eu uso a 50mm, mesmo com a mesma abertura. E isso as pessoas não se dão conta, né? Então, assim, mesmo com a mesma abertura, uma lente 35 vai desfocar menos o fundo em comparação com uma 50, né? Então, quando eu coloco uma 24mm, vai desfocar menos ainda, porque, cara, abre bem os planos, então desfoca menos ainda. Aí tu consegue colocar uma abertura maior, né? Eu consigo botar uma abertura mais de boa, né? Eu consigo trazer mais luz e mesmo assim ter uma profundidade de campo interessante. Então o primeiro ponto é ficar atento à lente. Esse primeiro ponto 2, 1.2, né? Que é o quê? Você entender que quanto mais distante você está da cena, também desfoca menos. Por exemplo, se eu vier aqui bem longe com a minha 35mm, se eu estou a 2 metros do celular, se eu focar no celular, na teoria, vamos falar de teoria agora, tá? Mais ou menos um resumo rápido. Eu estou a 2 metros do celular, quer dizer que foquei no celular, depois de 2 metros do celular vai começar a desfocar, certo? Então a gente tem uma profundidade de campo de 4 metros. 2 metros aqui, antes, foco no celular, 2 metros depois. Se eu chego agora para 30 centímetros de você, significa que o meu foco está a 30 centímetros de mim.
Então, de você, desculpa. Então, 30 centímetros atrás de você vai começar a desfocar. Então, antes eu tinha 4 metros de profundidade de campo. Agora eu tenho 60 centímetros. 30 aqui, 30 para trás. Sacou? Com a mesma abertura, com a mesma lente. Então, olha que louco. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Quando a gente está chegando muito perto da cena, naturalmente o fundo vai desfocar mais também, mesmo com a lente aberta. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. Se você tem, por exemplo, mais de uma pessoa na cena, então você está fotografando a cena, certo? Eles não estão todos na mesma linha, no mesmo plano. Um está um pouco mais à frente, um está mais ou menos no meio e outro está mais aqui atrás. Consegue entender? Ó, uma pessoa está aqui, uma pessoa está aqui e a outra pessoa está aqui. Então, o que acontece? Em qual dessas pessoas você vai focar para conseguir fazer camadas? Eu focaria na do meio, não sei se Exato. Você focando na do meio, você consegue ter... Porque as pessoas, às vezes, os fotógrafos não se dão conta. Eles acham que o foco é o seguinte: eu foco em você e só desfoca o fundo. E na verdade não é, tá? Eu foco em você, vai ter um tanto de foco atrás de você, depois começa o desfoque, e o mesmo tanto de foco para frente funciona a mesma coisa. O foco funciona a mesma coisa para trás e o mesmo que para frente. Então, esses 3 elementos falando sobre foco e sobre lente. E depois tem um segundo ponto, que talvez seja o ponto que você precisa começar a investir, que seria iluminação. Então, sim, se você não consegue trabalhar com aberturas mais fechadas porque falta luz, o que você precisa fazer? Colocar mais luz. Poxa, então, nesse caso, desculpa interromper, nesse caso específico do casamento, eu investi em 2 LEDs, que são até os que tu falasse lá no Poder da Autoria. Aqueles 2 LEDs e aquele LED também da luz direcionada, que até a Diana usa. Eu estava querendo uma iluminação daquela e não sabia, né? Não tinha referências. Aí quando você falou, eu disse, poxa, é bem isso que eu estou querendo. Aí aproveitei que você já tinha dado a referência e adquiri. Mas mesmo assim, porque aquela luz ela só alcança também, né, em determinado ponto ali do altar e do lugar, e tem coisa lá atrás que está ficando escura, por exemplo, e que não dá conta só na edição. Mas entende? Depende. Qual o tamanho da igreja que você está fotografando? Porque eu uso aquele fonte numa catedral. Tamanho, Você deve estar fazendo alguma coisa errada. E dá conta de pegar tudo lá atrás também? O que é tudo? O que é tudo? Até a porta da igreja? Convidado. A porta da igreja não. Até Você tem que entender que não dá para ter tudo, né? Não dá para ter o bolo e comer o bolo. Isso é básico na vida. Não dá para ter tudo na vida. Então, existem limitações. O seu carro não voa ainda, pelo menos. Eu queria comprar um carro, mas eu queria ter um avião também. Não dá pra... É difícil. Entende? Então, assim, tem limitações. Agora, dito isso, eu uso os meus 2 LEDs, só os 2 eu uso, tá? Fotografo em catedrais e dá conta super de boa. O que você talvez esteja fazendo não sei se você lembra da aula lá, que eu falo para cruzar as luzes, cruzar os LEDs. O LED da direita ilumina o lado esquerdo. Lado da esquerda. O LED da esquerda ilumina o lado direito. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque faz com que eles abram mais e saiam do altar, fiquem só um pouco no altar, e todo o restante vai lá para os convidados da luz. Então o que acontece? Às vezes os LEDs estão aqui onde eu tô e os fotógrafos colocam um LED muito na lateral. O que gera? Gera primeiro sombra, gera uma sombra onde às vezes o noivo gera sombra na noiva, ou a noiva gera sombra no noivo, então complica, né? E tem um outro fator que é o quê? Você deveria colocar mais atrás do altar para iluminar os noivos mais de frente um pouco, tá? E fazer literalmente esse X. Porque quando você faz o X, você concentra mais luz no meio, tira a luz da lateral, e como concentra mais luz no meio, essa luz ela passa pelos noivos e naturalmente vai iluminar muitos convidados. Então,